Graça e paz, irmãos. Como é que vocês estão? Como é que passaram essa noite? Descansaram? As crianças cantaram hoje um cântico aqui que é a história de um menino que sofria paralisia cerebral. E esse menino foi para um acampamento onde havia 200 crianças, 200 adolescentes, e lá no meio daquela meninada toda, ele tinha todo aquele defeito, ele falava gaguejante, e a pessoa que era representante lá pela organização do acampamento disse: John, você vai fazer a devocional na manhã. Aí ele entrou em pânico. Ele disse: e ficou nesse eu não posso falar uns 3 minutos. Aí o organizador disse: não, John, você vai dar a palavra no devocional hoje de manhã, amanhã de manhã. Ele não dormiu à noite, todo preocupado. E no outro dia ele chegou lá na frente e ele levou cerca de 3 minutos para dizer isso. E aí foi Jesus, só que ele disse em inglês: Jesus loves me and I love Jesus. Ele levou 3 minutos para dizer tudo isto. Ele disse tudo. Daqueles 200 meninos que estavam lá, 40 hoje são missionários no mundo, por causa de um menino que pregou o Evangelho da maneira mais simples possível. Porque tudo do Evangelho está nesta palavra: Jesus me ama. E por isso eu amo Jesus. Se nós entendermos isto, graças a Deus entendemos o Evangelho. Se não entendermos isto, tudo que entendemos é muito pouco diante da grandeza do Evangelho. Nós estamos já no 2º estudo sobre odres. Talvez estava meditando neste escrito, nós devêssemos ter colocado como título não odres novos no curso da história, mas odres renovados ou renovando-se no curso da história. Ou odres que se renovam. Odres que vão ser transformados. E nós temos aqui este texto de Lucas 5:38, que eu gostaria que onde tivesse em negrito, e tem muito pouco hoje em negrito, que todos nós pudéssemos repetir ou ler juntos, para fixar bem a palavra de Deus. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Pai, tu tens o poder de nos revelar a pessoa do teu Filho. Por isso, por tua graça, faze isto nesta manhã em nossos corações. No nome do teu Filho querido Jesus. Amém. Eu não preciso fechar meus olhos para orar.
eu não vejo na Bíblia nenhuma vez que se tenha fechado os olhos para orar. Eu vejo na Bíblia dizer vigiai e orai. Nunca vi alguém vigiar com o olho fechado. Vigília é olho aberto. De onde vem isto? Vem da nossa incapacidade de concentrar, e nós então, para nos concentrarmos, temos que, às vezes, fechar os nossos olhos, mas parece que isto tem um sabor lá dos persas, coisas antigas. Jesus explicou claramente aqui, diante das críticas que foi alvo, em razão da ausência de jejum na experiência dos seus discípulos, que os odres velhos não têm qualquer serventia para a preservação do vinho jovem. Esses odres gastos não serviam para essa alegria estonteante que precisa se atualizar dia a dia. O sistema judaico estaria falido? É uma pergunta que a gente pode fazer o seguinte: por que Jesus disse que não se põe vinho novo em odres velhos? Ele estava sendo criticado porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando como os discípulos dos fariseus e até os de João Batista. Jejum não é privação de alimento. Jejum é dieta. E é uma dieta em razão de uma preferência. Vocês vão observar que o jejum vem sempre, ou quase sempre na Bíblia, com exceção de 2 lugares, em que ele vem precedido da oração. Orai e jejuai. O carro que puxa o trem é a oração. O jejum vem como o vagão. Ou seja, você está tão intensamente envolvido na oração que acaba não comendo. Não é que você não coma para mover o coração de Deus, porque isso aí se faz em qualquer lugar, até na penitenciária. Os caras fazem jejum para mudar de lugar, para mexer no coração, mas Deus não precisa dessa coisa. O jejum é uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. Até Thomas Edison, o criador da lâmpada, uma tarde, ele tinha convidado o sobrinho para almoçar com ele, e ele estava envolvido com a pesquisa da lâmpada. E o sobrinho chegou, conversou com ele e tal, e depois o sobrinho foi, almoçou. Ele disse: não, almoça, que depois eu vou almoçar. E o sobrinho almoçou e foi embora. E quando ele sentiu fome, lá para 5 horas da tarde, ele veio e a mesa estava posta e o lugar de alguém que tinha comido, que era do sobrinho. Ele olhou e disse: puxa, eu comi e nem notei. E voltou. Ele estava tão ativamente envolvido naquela pesquisa que perdeu a fome e não tinha. Eu não sei se tem acontecido isso com você. Às vezes você está tão envolvido com uma coisa que se esquece de comer. Isso não é muito frequente hoje, mas mais atrás era. E
Jesus estava sendo criticado por isso, e ele então resolve fazer uma observação sobre esta comunidade nova que estava surgindo, que aqui é a nova comunidade em gestação na Galileia dos gentios, tinha uma fermentação intensa e vigorosa de júbilo, enquanto que os vasos judaicos já estavam velhos, murchos, encolhidos e rotos. Estavam imprestáveis para abrigar o mosto efervescente deste lagar inédito que estava surgindo, que é o Evangelho. Alguma coisa nova, diferente. O Evangelho tinha uma perspectiva que tira cabresto, que tira pressão. O judaísmo havia se tornado esclerosado, duro, seco, sem qualquer mobilidade para a nova realidade inaugurada pela encarnação do Verbo, o Verbo divino. Javé é uma palavra que o judeu não escrevia com uma pena duas vezes. A pena que escrevesse a palavra Javé uma vez era queimada. Javé pode ser também Jeová, porque ninguém sabe como é que essa palavra é pronunciada. O professor Maurício está aqui, e ele pode até nos dizer que esse tetragrama sagrado, que é composto por 4 letras, na língua hebraica não tinha vogal, só tem consoantes. Só quando os massoretas da cidade de Massora, na Grécia, parece que por ordem de Alexandre, resolveram passar a Bíblia do hebraico, o Velho Testamento do hebraico para o grego. Eles fizeram uns pontinhos, uns tracinhos, uns tezinhos, uns negocinhos para representar as vogais. Mas se você for hoje a Israel, no Israel atual, também não tem mais os sinais massoréticos. Quando eu consigo ler alguma frase em hebraico, que não é muito comum que eu consiga ler inteiramente a frase, eu só a leio se tiver os sinais massoréticos. Se não tiver, eu não leio. Porque eu não sei que se vai ser A, se vai ser E, se vai ser I, se vai ser O ou se vai ser U. Sabe por quê? A língua hebraica é uma língua viva. Tinha que ter um povo vivo falando. Não é uma língua que você pode pronunciar se não tiver o costume de pronunciá-la. E tem palavras que são escritas do mesmo jeito que no contexto vai ser uma vogal ou outra vogal. Então, se vocês viram essa semana o ministro Netanyahu falando em hebraico, é uma língua muito bonita. Eu ouvi cerca de 3 minutos ele falando, eu fico muito empolgado, porque é uma língua muito bonita, ela tem uma sonoridade extraordinária. Eles costumam dizer que o hebraico é a língua dos anjos. É coisa de judeu mesmo, né? Mas o judaísmo tinha se tornado velho, e o nome Javé, que não era impronunciável, agora estava em pele, osso, carne e sangue, e isto é um assombro para essa mentalidade governada pelas franjas do talit, ou pelos rituais das sinagogas advindas da Babilônia infestada de paganismo.
o Deus encarnado no Jesus histórico é uma profanação violenta de algo sagrado e distante. Deus não pode se aproximar assim do homem. Então, eu estava falando recentemente no Paraguai e um professor de seminário veio conversar comigo. Ele veio com uma conversa que eu achei muito engraçada, assim, achei exótica. Ele disse que a sombra que veio sobre Maria, a sombra do Altíssimo que veio sobre Maria, foi o talite. E disse: onde é que o senhor achou isso na Bíblia? Isso é o judaísmo que tenta se perpetuar. O que é o talite? É aquele... Mulher usa esse negócio, como é que chama? Não é véu não, é um chale. É um chale com umas franjas. Aquilo ali eram os rabinos que usavam, aquele chale. Às vezes eles botam em cima da cabeça para cobrir aquele negócio. E ali diz que quando a mulher tocou em Jesus, ela tocou no talite dele. Possivelmente, ele era um rabino, ele deveria usar um talite. Mas dizer que a sombra do Altíssimo que desceu sobre Maria foi um talite que ninguém pode entender. Ou, que é isso? De onde vêm essas coisas? Vem da sacralização do profano. O vinho aqui no texto está no singular e os odres no plural. Neste contexto, o vinho novo é único. Não existem vinhos novos. Só há um vinho novo, já que o Evangelho da Graça é excepcional e exclusivo. Fiquem sabendo de antemão, a graça não se encontra em qualquer sistema de religião na face da terra. Mesmo que seja uma graça genérica ou algo semelhante a favor imerecido de Deus. Apenas no Evangelho de Cristo Jesus há graça, e graça plena e incondicional. Lembre-se que Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Ele não disse eu sou uma videira. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai ainda é o viticultor. Muitas traduções diz o agricultor. Mas parece que o sentido verdadeiro realmente é de viticultor. Aquele que faz o vinho. O vinho, na Bíblia, é o símbolo da alegria. E o símbolo da alegria, nós temos os anjos dizendo assim: eis que eu vos trago uma nova, ou novas, ou boas novas, de grande alegria, que serão, ou que será para todo o povo. O que foi? Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Grande alegria, essa nova de grande alegria, chama-se Evangelho descomplicado, descomplicador, que remove as camadas históricas de dejetos e nos coloca diante da graça aceitadora, acolhedora de Deus para conosco. O vinho aqui no texto então está no singular, está representando o Evangelho da graça, graça incondicional. Incondicional significa não tem pré-condições ou condições para serem preenchidas por nós para podermos recebê-la. A religião pós-exílica era um odre curtido na fumaça e cheio de fuligem. Os líderes haviam transformado
as 613 letras hebraicas do Decálogo, ou os 10 mandamentos, em 613 mandamentos retirados do Pentateuco, isto é, dos 5 primeiros livros do Antigo Pacto. Presta atenção nesse negócio, como é que eles gostam de matemática e matemática cabalística. Os 10 mandamentos, eles são compostos por 613 letras. Eles pegaram isso tudo foi na Babilônia que eles fizeram esse negócio. Eles pegaram esses 613 letras, essas 613 letras, e transformaram-nas em 613 mandamentos. 613 mandamentos para engessar as pessoas. Preste bem atenção nisso aqui. Eles converteram o relacionamento saudável com Deus num código congestionado de regras complicadas e tomadas de detalhes. Para essa turma do solidel ou kippá, você sabe o que é solidel? Quantas pessoas aqui sabem o que é solidel? Só o professor Jorge aqui. Eu disse que só o professor Jorge ia saber dizer o que é solidel. Que ele é professor de história, foi professor de história da Universidade Estadual de Londrina há muitos anos, sabe muito bem o que é solidel. Solidel é aquilo que os padres hoje nem usam tanto, mas os papas, os cardeais e os rabinos e os judeus usam. Pode ser chamado solidel ou kippá. Aquele negócio na cabeça. Que também as mulheres usam véu. Um véu na cabeça. Tem muitas igrejas que continuam o véu. Tem uns que tem na cabeça e outros tem na cara. O véu que tampa a visão. Então, e de véu na cuca. O que vale é a conduta externa promovida por normas ao pé da letra. O que eles estão preocupados é se você corresponde à conduta. Se você corresponder, então você pode usar o kippá, ou o véu, ou alguma coisa assim. Agora, se você não tiver na linha, você vai ser expulso por um tempo, vai ficar em quarentena. Muitas igrejas evangélicas fazem isso. Proíbe a pessoa de tomar a ceia, por exemplo. Fica um tempo sem tomar a ceia, porque ele está sob, como é que é essa expressão? Disciplina. Disciplina. E assim, eles vão controlando as pobres vítimas de um sistema de punição para poder fazer o controle. Segundo Eric Geiger, dos 613 mitzvot, são os mandamentos da Torá, havia 248 mandamentos afirmativos, um para cada parte do corpo humano, como eles assim entendiam. E 365 mandamentos negativos, um para cada dia do ano. Depois eles dividiram a lista em mandamentos compulsórios e não compulsórios. Então passavam seus dias discutindo se aquela divisão e a classificação dos mandamentos dentro de cada divisão era adequada. 248 mandamentos positivos. Diziam eles, depois de se descobriu que não é bem assim, não, que tem mais. 248, dependendo do número de órgãos do seu corpo. Então, todo dia você tinha que dizer um mandamento para o seu corpo, positivo. E todo dia você tinha que dizer um mandamento negativo, porque são 365 mandamentos negativos.
Você vê que é uma religião de muita negatividade. Tem mais negativo do que positivo. E você tinha que ficar se controlando. Se você, por exemplo, tinha que ir num sábado na casa do seu irmão. Não ia botar na casa da sogra porque dava mais problema. Na casa do seu irmão, você tinha que ir no sábado. Mas a viagem de um sábado é 1,3 km só. Você não pode andar mais do que isto, no sábado. Então, a casa do seu irmão fica a 3 quilômetros. Então, na sexta-feira, você chegava a 1,3 km e pendurava um objeto da sua casa. Aí, mais na frente, você botava um outro objeto da sua casa. Então, você não saía de casa, porque você ia andando e encontrando as coisas de casa. Você vê? Isso está nos mandamentos não compulsórios. Eles vão ensinando essas coisas. Assim, você não estaria dentro de casa. Dentro de casa você podia andar mais do que 1 quilômetro. Lá em Israel, quando nós estivemos lá, num dia do sábado, eu entrei no elevador do Shabat, sem saber. Entrei no primeiro que estava aberto embaixo, porque tem o elevador do Shabat, que é do sábado, que só entra judeu, e o outro do turista. Nós estávamos no 14º andar. O 14º, na verdade, para eles é o 13º, porque eles não têm 13. Judeu não bota 13. Isso vem lá da Cabala. Aí eu entrei no elevador, e aí o bicho começou. Para. Você pode apertar o número que você quiser. Ele vai subindo de 1 em 1. Eu só soube quando eu cheguei lá em cima. Ele foi parando em todos os andares. Porque um judeu não pode apertar o botão do elevador no sábado, porque é esforço. Ele está fazendo alguma coisa. E a Bíblia diz, não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu jumento, nem tua jumenta, nem teu burro. É um negócio assim, bem legalista. Esses são aqui, os princípios aqui. 248 mandamentos afirmativos, 365 negativos, e aí ficavam discutindo. Foi com este pano de fundo tricotado em nós cegos e com o casuísmo legalista das minúcias e miçangas que Jesus descomplicou radicalmente o formato enredado daquele odre que vinha embutido na pergunta: qual é o maior mandamento, mestre? Isso foi um rabino que chegou para Jesus e perguntou: qual é o maior mandamento, mestre? A tropa de elite do Sinédrio queria colocar Jesus numa sinuca de bico e mostrar a fraqueza das boas novas que brotavam viçosas na proclamação de uma alforria permanente. Mas, para Jesus, a nova comunidade teria apenas 2 pilares de apoio. Vamos ler juntos o que Jesus nos diz em Mateus 22, 37 a 40? Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Presta atenção. O Senhor da graça reduziu 611 mandamentos da lei, sem restringir uma vírgula sequer do seu valor ético,
E ao simplificar as linhas e alíneas do regulamento, tornou regular a única base que sustenta os relacionamentos sadios, o amor. Muito interessante, eu só vim ver, senão eu tinha colocado isso aqui depois, mas muito interessante é que o número da palavra Torá, o valor numérico da palavra Torá em hebraico é 611. O valor numérico da palavra é 611. Cada palavra tem um valor numérico. Eu não sei se vocês já viram ou já leram um livro chamado O Código da Bíblia. Alguém aqui já viu ou já leu? Já viu. Eu fui hipnotizado por este livro no aeroporto no Rio de Janeiro. Vi o livro na coisa e resolvi comprar. E é muito interessante o livro porque é cheio de coisinhas. Se você puser assim, e se você puser assim, você vai contar os números. E tem gente que fica contando, diz que tem até a morte do Isaac Rabin. Tem o dia que vai acontecer o fim do mundo, se você e fica todo mundo paranoico. Tudo. E se fizer no computador, então diz que dá umas coisas e começa a fazer aquele da cigana de ler a mão. Eles fazem a leitura da Bíblia assim, nessas coisas aí. Eu fui ler aquilo e disse, meu Deus, graças ao Evangelho de Jesus Cristo que descomplicou tudo isso e fez uma cruz assim, zup, zup, e libertou a gente de todo esse peso. É um sinal demais positivo, maravilhoso. O Evangelho é simples, gente. Além disso, é positivo. É a boa notícia de que fomos aceitos integral e incondicionalmente no amor do amado. Não existe cláusulas, por exemplo, eu te amo uma vez que... Ou, eu te amo quando... Ou, eu te amo contanto que... Ou, eu te amo se... Não, nada disso, meu irmão. Deus nos ama independentemente de qualquer condição. Como disse o Dr. Davi Mendes, nós podemos rejeitar o amor de Deus, mas não podemos impedir que Ele nos ame. Nós até podemos rejeitar esse amor, mas impedir que Ele nos ame, nós podemos tapar a luz, mas impedir que a luz brilhe. Você pode furar seus olhos, mas impedir que o sol brilhe. Mesmo num dia tenebroso, com muitas nuvens, ele está brilhando lá em cima. E a nuvem não aguenta muito tempo o supapo do fogo dele, não, que ela acaba sumindo. E essa turma que quer fazer de Deus refém das suas próprias ações é lamentável. O vinho novo é sempre o mesmo e sempre novo. Não há boas novas velhas, sabe, Hélio? Não há boas novas velhas, não há evangelho velho. Não há vinho velho, ele é sempre novo. Ele foi novo lá no primeiro século e ele é novo hoje, é o mesmo evangelho, porque não tem dois evangelhos. O gosto do evangelho nunca muda. É surpreendente a sua novidade histórica, pois após 2000 anos o seu aroma e o seu sabor são como o do Beaujolais Nouveau, da safra atual. O Beaujolais Nouveau é um vinho francês da região de Bordeaux, que você só pode tomar no mesmo ano, porque ele não tem conservante.
ele é novo. Quando você deixa ele para diante, ele já se estraga. O Evangelho é sempre novo, novo, novo. O Evangelho não envelhece. A graça não caduca. A boa notícia de que Cristo me aceitou de modo incondicional na cruz se atualiza a cada dia, assim como a minha morte e ressurreição com Ele nunca perdem validade. O Evangelho é original e é único, é sempre novo. Eu bebo água todo dia. E agora, por causa desse regime, eu não tomo refrigerante. Nem que botasse meu nome na garrafa. A Coca-Cola fez isso lá na Austrália e deu certo. Pegou os 150 nomes mais populares, porque a juventude estava deixando de tomar Coca-Cola. E aqui no Brasil estão fazendo a mesma coisa. Mas, tirando o Papai Noel, que é toda a mentira dessa coisa da Coca-Cola também, todos esses refrigerantes são droga. Diz que do pior de todos, eu recebi um e-mail que punha as 10 comidas piores para a nossa saúde. E os 2 primeiros lugares, o primeiro e o segundo lugar foi, o segundo lugar, refrigerante natural. Primeiro lugar, refrigerante diet. Primeiro lugar. Então, entre um copo de água Safira e uma Coca-Cola, vamos ficar com a água. Mas o meu dentista contou que uma pessoa chegou com os dentes podres. Ele toma 3 Coca-Colas por dia. 3 litros de Coca-Cola. Não bebe água, só Coca-Cola. Os dentes vão perdendo. Como é que chama esse negócio do dente? O esmalte. Coca-Cola vai me matar com essa propaganda que eu estou fazendo dela. Ela e os outros todos. Mas olha, irmãos, eu prefiro o que vale é a saúde. E eu bebo água todo dia e gosto de água. O amor não envelhece, meu irmão. A graça não caduca. Contudo, há um grande perigo quando se trata de misturas em termos de vida espiritual. Nesse instante, se pode dizer, no bom latim, hoc opus hic labore est. Tradução bem vulgar, feita pelo meu professor no ginásio. É aqui onde a porca torce o rabo. Que tragédia tentar misturar o Evangelho com o humanismo. Poxa vida! Para os enólogos são os entendidos em vinhos. Eu não sou um enólogo, eu sou apenas um enófilo. Qual é a diferença entre enólogo e enófilo? Enólogo é quem entende de vinho, e enófilo é quem gosta de vinho, quem aprecia. Para os enólogos, os blends. Blends é uma palavra inglesa que já está dentro do conceito de quem bebe vinho. Ou misturas de uvas podem ser uma boa opção. No mercado encontramos grandes vinhos decorrentes dessa junção de castas diferentes. Mas nunca misture-se a graça de Deus com o mérito humano. É preciso avaliar com cuidado as motivações e objetivos da bondade que está por trás de cada ato humano. Gente, aqui que está o perigo.
quando você mistura bondade humana com a bondade de Deus. Como é que a gente vai saber? Deixa eu ver se eu chego um pouquinho mais para frente. Só Deus é o bem supremo, ou o bom por essência. Mas a humanidade tem uma bondade relativa que se propõe ser comparada com a bondade divina. É o altruísmo subordinado a interesses. Altruísmo é quando você faz um bem para alguém, mas lá no fundo existe algum interesse por trás. Como podemos discernir a diferença entre bondade divina e bondade humana, uma vez que há atos bondosos nos dois modelos? Talvez essa pista de Jesus nos ajude um pouco. Vamos ler Mateus 7,11. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Será que Deus está certo quando diz, será que Jesus está certo quando diz, se vós que sois maus? Mas, gente, eu não sou tão mau assim. A fruta que eu comi com meu pai, lá no Jardim do Éden, foi o fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Eu não sou tão mal assim. Mas você sabia que mesmo o bem que eu faço para o meu proveito egoístico é mal? Quando ele está dizendo, se vós que sois maus, quando você faz, eu já tratei de gente que mãe disse para filho assim, eu te carreguei 9 meses na barriga. Eu não sei se aqui aconteceu alguma dizer isso para o filho. Eu te carreguei 9 meses na barriga e veja o que você fez. E o filho dizia assim, e eu te pedi para você carregar? Eu não sei se por aqui tem casos deste. E se pela internet tem alguém escutando também que tem casos deste. Mas eu já vi isso. A gente faz alguma coisa, mas esperando uma recompensa. Bondade humanista encontra-se vinculada aos interesses da preservação da sua própria espécie, enquanto a distinta bondade divina se volta para qualquer um que a quiser. Deus é sempre favorável a todos que o pedirem. Além disso, a nossa bondade constantemente requer um reconhecimento pessoal e exige sua glória nas entrelinhas. Porém, a benevolência divina nunca cobra reciprocidade. Por favor, analise isto com muito cuidado. Agradecimento não é penhor. A gratidão jamais pode ser obrigatória. Eu estou agora me policiando com essa expressão, porque eu digo assim, o Hélio me faz uma coisa, eu digo, muito obrigado. Eu estou obrigado. Não, grato, Hélio. Grato. Não existe gratidão obrigatória. Gratidão é libertatória. É feita por liberdade. Nós não somos obrigados a nos constranger. Jesus está explicando o que é graça para uma turma. Aí diz assim, quando você for fazer um banquete na sua casa, está explicando graça. Quando você for fazer um banquete na sua casa, não chama o seu parente, o seu vizinho ou aquele que pode lhe devolver o banquete que você fez. Vá para os balados, para as esquinas, procura
aquela gente que não pode fazer nada para recompensar você e convida para o seu banquete. Ele está explicando o que é graça. Graça não pode ser trocada. Portanto, Deus não espera nada de nós. Esta frase de Coates tem me passado pela cabeça, eu tenho sonhado com ela. Ele diz assim: Deus não está decepcionado com você, porque Ele nunca teve ilusões a seu respeito. Esta frase é boa demais, ou seja, eu vou dizer de novo que é para você. Deus não está, nunca esteve e não estará decepcionado com você, porque Ele jamais teve ilusões a seu respeito. Deus sabe do que você já fez antes de você fazer. Deus já sabia, antes da fundação do mundo, quem seria você. Ou será que isso não significa onisciência? E quando foi que Deus se decepcionou comigo? Eu fico decepcionado com o Júnior porque eu tenho uma alta expectativa de que ele vai fazer tal coisa assim, assim, assim. Aí ele não faz, eu fico decepcionado. Quando aquela irmã um dia chegou para mim aqui e pôs a faca no meu peito e disse assim: Pastor Glenn, eu estou decepcionado com o senhor. Eu virei para ela e disse assim: então são dois. A senhora e eu, porque eu sou uma decepção e não vou preencher jamais as suas expectativas de perfeição. Eu sou de barro, e barro sujo. E no dia que nós ganharmos essa dimensão, vai ficar muito mais leve para nós. Eu não sou Apolo, o Deus perfeito. Eu posso até parecer com Dionísio. Nós temos também que examinar os frutos com muito cuidado, pois é pelos frutos que se conhecem as árvores. Todavia, não podemos julgar apenas pelas aparências. Assim corremos riscos de injustiça. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. A minha personal trainer está aqui hoje e ela, lá onde nós fazemos ginástica, ela disse, ela tem já 13 anos que ela é personal trainer, cuidando do velho, e ela tem umas certas intimidades que eu vou falar aqui. Ela virou e disse: coroa, velhinho, coroa, que árvore é aquela lá? Lá no fundo do quintal da forma d'água tem uma planta que dá uma frutinha amarela. Eu botei no meu iPad que eu quero perguntar porque ela disse: que árvore é aquela lá? Eu olhei de longe, não vi. O seu Jorge, o senhor que trabalha lá na segurança e tudo, eu perguntei para ele em japonês, eu disse: senhor Jorge, que árvore é aquela? Ele olhou, foi lá, catou umas azedinha, e aí eu fui para o iPad lá procurar lá que árvore é aquela, dava azedinha, mas não é azedinha, tinha outra, dizia taperebá, mas não é a taperebá, umbu, não é umbu, e aí foi. Eu estou com ela lá e depois eu vou perguntar ao Joaquim. Joaquim é muito entendido em planta também. E mesmo vendo a folha diz muita coisa, mas o fruto diz mais. Mas temos que examinar com cuidado para ver que planta é aquela. Eu não posso julgar você pela aparência, meu irmão. Por isso, deixa esse assunto de julgar as pessoas por conta daquele que sabe o coração e sabe as histórias de cada pessoa. Nós não sabemos a história. Eu gosto muito daquele fato que é contado de um pai que entra com 4 crianças endiabradas dentro de um trem, de um vagão do metrô de Nova York, num domingo de manhã, onde está um grupo de pessoas lendo
os seus jornais calmamente, aqueles meninos... Eram 4 meninos e aí alguém vira e diz assim: será que o senhor não pode botar ordem nessas crianças que estão nos perturbando? E o pai assustou e disse: como? O senhor não pode botar ordem nessas crianças? Ele disse: desculpem, é que nós estamos saindo do hospital e eles acabaram de perder a mãe deles lá. Nesse instante, diz o articulista, que todo o pessoal daquele vagão se tornou compassivo, misericordioso. Porque quando a gente não sabe a história do outro, nós somos críticos e pesados. Mas quando nós sabemos o que está por trás da dor do outro, nós começamos a pensar um pouco mais: o que levou essa pessoa a agir desse jeito? O que está por trás dessa história? O que está de dor ali? O que tem de dor nessas vidas? E o Deus que ama está interessado em você. Você sabe a diferença entre talento e dom? Sabe, Léo? Talento, rapaz. Talento se adquire e o dom Talento e dom. Então, o dom é uma dádiva. Essa camisa foi você que comprou? Foi? Então não foi presente. não. Essa camisa foi o presente, foi minha mulher que me deu. Esse aqui é um dom. Eu não tinha, eu recebi. É dom. Agora, o dom não vem naturalmente com o ser humano, uma vez que não viemos ao mundo com ele. É um carisma do próprio Deus, é um dom, é um presente de Deus, é uma capacidade divina dada aos seus filhos. Olha, diz aos filhos, não às criaturas. O talento, entretanto, é uma competência que Deus criou no ser humano. Nós já nascemos com uma tal habilidade que deve ser desenvolvida e que habitualmente exige aplausos da plateia. Quem é que toca instrumento aqui? Quem toca instrumento musical aqui? Temos uma lá. Quem é que toca mais? 2, 3, 4, 5. Isso não é dom. Lá em cima temos o Pedrão. Isso não é dom, isso é talento. Quantas aqui falam mais de uma língua, por favor? Fala inglês, francês, alemão. Ali temos mais um. Isso não é dom. Isso é talento. É competência que já veio com a gente e que foi desenvolvido. Dom é dado por Deus e nós não temos nada a ver com isso. Por exemplo, olha bem, eu cheguei no hospital Santa Casa, uma mulher que sofreu uma fratura aqui no occipital. Occipital não, no cóccix. Occipital é aqui, é no cóccix. E isso cortou o nervo ciático. O que aconteceu? Paralítica. Dr. Pedro Garcia operou-a e deu o veredito: está consumado, você vai ficar paralítica. Ela entrou em desespero, a irmã me telefona, a irmã freira naquela época me telefonou que uma senhora protestante estava lá chorando muito e queria um pastor. Como minha filha tinha nascido lá na Santa Casa, ela me conhecia, me chamou, eu fui lá. Fui lá e encontrei a Leoni com essa história, chorando muito, e eu disse: o que é que eu vim fazer aqui? Senhor, só tu podes. Incrédulo, li um texto bíblico da Bíblia que Deus curou um paralítico e fiz uma oração.
orei com ela, dizendo, se o senhor quiser, o senhor pode fazer. Saí dali, vim embora. Isso foi no domingo de tarde. Na quarta-feira, de manhã, a sua tia, uma dessas, que trabalhava, hoje não foi a Deise não. Hein? Madalena não. Está viva aí. Jovita. A cabeça da gente está ficando ruim, Jorge. Jovita me liga e diz assim, pastor Glênio, a Leoni está mexendo as pernas. Aí eu pensei comigo, rã, quando você mata, tira o couro da rã. Você tira o couro da rã, leva a rã para a geladeira, ela ainda faz assim. Não. Eu digo, estertor, cá comigo. Um dia, aqui a gente pregava aqui embaixo, aqui na escola dominical, eu estava aqui lendo Efésios capítulo 1, e dizendo, e o poder da sua ressurreição. Quando eu levantei a cabeça, a Leoni estava andando nesse corredor pelo meio assim. Aí eu disse assim, é você, Leoni? Ela disse, sou eu. Eu digo, agora quem vai ficar paralítico sou eu. E aí, ela veio, depois conversamos com ela e tal. Muito bem. O que foi isto? Isso foi um dom que ele agiu quando quis e quando quer, o dom é dele. Esse negócio de Valdomiro, aquilo não é dom. Aquilo ali são os poderes de Grayskull. Dom é quando Deus faz e você sai de cena. E ele usa, pode usar uma vez, pode não usar mais. O dom é dele. É por conta dele. Entendeste? Talento e dom? O dom nunca sobe em palco. O talento não pode viver sem alguma plataforma. Por isso os odres construídos a talentos costumam exibir suas qualidades, enquanto esses talentos exigem a glória pelos seus feitos. É aqui que precisamos dar uma avaliação mais criteriosa. O talento, quando não recebe a honra, magoa a si. O dom, todavia, faz a festa no ostracismo. Para quem foi só usado por Deus, o contentamento é tudo. Deus te usou, opa! Vejamos um pouco mais essa questão. Um dos grandes enganos que cometemos na avaliação da história da igreja é quando confundimos o continente com o conteúdo. O copo com a água. Quantas vezes nós damos mais valor aos odres do que ao vinho? Principalmente quando os odres são costurados com as tiras tiradas do humanismo talentoso. Lógico que este copo aqui, descartável, não tem o valor de uma taça de cristal da Boêmia. Lógico. Mas não é a taça de cristal da Boêmia que vai matar minha sede. Quem vai matar minha sede é a água. Mas substituir os dons de Deus pelos talentos humanos no seio da igreja é um prejuízo atroz, que deixa atrás sequelas devastadoras. Todo tipo de disputa de poder ou ciúme por cargos e posições são criados e fomentados pelos hormônios da carne, transpirando habilidades sob os auspícios da louvação. A carne talentosa dispensa os dons de Deus. Uma pessoa que tem talento, normalmente ele não depende do Senhor. É no contexto da vaidade humana e da troca de favores que os odres acabam por serem pervertidos, corrompidos, envelhecendo-se. Nesse caso,
o velho odre deve ser trocado ou substituído por um atual, para que o vinho novo não se perca. Vamos ler Marcos 2, 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O Evangelho, contudo, é como pão saído do forno na hora. Ele não é como o odre velho. Ele sempre encontra-se quentinho. É a boa nova espiritual, sempre recente. Como já vimos, não há evangelho antigo, obsoleto, superado. O vinho novo continua permanentemente jovem. O que envelhece com o tempo é o odre que carece de renovação constante. As estruturas da igreja ficam velhas e precisam ser substituídas pela revitalização do nosso entendimento. Irmão Joaquim Scarpim, você esteve aqui no primeira mensagem desse velho pastor. Qual foi o título da mensagem? Resistências às mudanças. Nós temos dificuldades com mudanças, mas a igreja precisa estar sempre mudando. Veja bem aqui. Uma das características da novidade do Evangelho da Graça Plena é a incessante contemporaneização de sua arquitetura. De acordo com Martinho Lutero, reformador do século XVI, Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Parece até missa de igreja católica do tempo antigo. Ou seja, igreja reformada sempre sendo reformada segundo a palavra de Deus. Ou ainda, bem mais adequado, eis que faço novas todas as coisas. Um Deus que põe coisas novas, que muda. Alguém me disse outro dia, o senhor está querendo dizer que nós temos que mudar? Não estou querendo dizer, não, eu estou dizendo. Eu preciso mudar. Tu precisas mudar. Ele precisa mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser mudados. Todo esse sistema precisa ser mudado. De um modo geral, o ser humano costuma complicar as suas estruturas. Como podemos nós simplificar aquilo que temos complicado através da história? Parece que precisamos rever a nossa eclesiologia. Quero finalizar hoje este questionamento com um texto bem descomplicado de Atos 2, 46, 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que coisa linda, não é? Só para terminar, o acendedor de lampiões. O livro de Antoine Saint-Exupéry sobre o Pequeno Príncipe. Quem já leu? Agora tem mais gente. Chega um dia, o acendedor de lampiões está acendendo o lampião. Um minuto depois ele estava apagando o lampião. No minuto seguinte ele acendia o lampião. Um minuto depois ele apagava o lampião. E assim ia. Cada minuto acendia, apagava, acendia, apagava, acendia, apagava. O Pequeno Príncipe chega para ele e diz: o que você está fazendo? Estou acendendo o lampião. E agora? Estou apagando o lampião. E agora? E por que você acende o lampião e apaga o lampião? Porque o regulamento manda. E o que é regulamento? Regulamento é regulamento. Há muitos anos atrás, este
meteoro era grande. O dia demorava várias horas e a noite várias horas. Mas ele foi encurtando, foi diminuindo, até que a noite agora é 1 minuto e o dia é 1 minuto. E eu continuo acendendo o lampião e apagando o lampião. Ou seja, o mundo mudou, mas o regulamento não. Entendeste? Aba, querido, abre os nossos olhos, para que vejamos a singeleza do teu evangelho, e assim vivamos na simplicidade do teu amor incondicional. No nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos dê bastante tempo para meditar. Para a gente meditar nesse amor. E lembrando que o que vai sobrar de tudo, quando terminar tudo, é uma pergunta. Você sabe qual é a pergunta que Deus vai fazer para você quando você chegar lá na frente dele? Tem noção? Hein? Olha, esse aqui já escutou. A pergunta é assim, Deus vai fazer, isso é o Brennan Manning falando, que Deus vai fazer uma pergunta para você e para mim. Porque ele disse lá no começo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque Deus amou de tal maneira, ele vai perguntar assim, você sabe o quanto eu amo você? Você sabe o tanto que eu amo você? Isso tem me perturbado, viu? Eu estava pensando que ele ia dizer assim, como é que foi lá o negócio? O que você andou fazendo por lá? Essa pergunta está ligada à sua essência. Você tem noção do meu amor por você? E uma das coisas que me mostra muito este amor é isso aqui, ó. Esse momento que nós vamos participar aqui, que é prova de um amor louco, um amor apaixonado, um amor furioso, um amor incondicional. Porque Deus amou, deu o seu Filho unigênito. Jesus se deu por você e por mim. Não porque nós tenhamos possibilidade de corresponder. Você está sendo convidado a participar deste momento de exame, onde você pode dizer assim, Senhor, eu não sou digno, mas Tu me fizeste digno em Teu Filho. Digno é o Cordeiro de abrir os selos. Digno é o Cordeiro que foi morto e que me aceitou na sua morte e ressurreição. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.